Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Que alegria ter você aqui para nós meditarmos no capítulo 8 de Êxodo. E para nós iniciarmos de maneira muito dinâmica, complete para mim uma frase. O que começa errado termina errado. Eu espero que você tenha respondido corretamente aí onde você está. Nós vimos no capítulo 7 que o juízo começou. O coração endurecido de Faraó trouxe o juízo sobre toda a terra. Foi a primeira praga. E agora no capítulo 8 nós vamos ver a segunda, a terceira e a quarta praga. E se eu já te adianto isso, e você não conhece muito da palavra de Deus, você está aprendendo aqui juntamente com o canal, você já sabe então que pelo visto Faraó não vai decidir deixar o povo ir na segunda praga, na terceira praga, talvez nem na quarta. Se você não conhece a palavra, você está descobrindo comigo. Porque o que acontece? Quando nós começamos a fazer algo com o coração endurecido, é assim que funciona. A coisa vai ficando pior e parece que ao invés de nós buscarmos a solução, se nós não buscarmos em Deus, o que acontece é que um abismo vai chamando outro abismo, um buraco vai levando para o outro. Bem, quais foram as pragas? Então vamos lá. A primeira praga já havia passado, a praga em que as águas se tornaram em sangue, mas o coração de Faraó estava endurecido. Do verso 1 do capítulo 8 até o verso 4, Moisés pede a Faraó que deixe o povo ir adorar a Deus, ou caso ele não deixasse, Moisés anuncia a Faraó qual seria a consequência da sua recusa. O rio ia produzir rãs, e elas estariam por todos os lugares que Faraó pudesse imaginar. Na casa, nos lugares de comer, não apenas na casa dos oficiais, mas na casa de Faraó, na casa dos servos, em todos os lugares haveriam rãs. E as rãs, queridos, eram símbolo de fertilidade, ou seja, a rã era um animal como que admirado, como que, vamos dizer assim, tido em conta, né? Simbolizava a fertilidade. Só que essa segunda praga vai transformar essas criaturas sagradas em seres abomináveis para os egípcios. Por quê? O Faraó não se importou com o aviso que Moisés trouxe em nome de Deus. Portanto, o Senhor disse a Moisés para pedir que Arão estendesse a mão com o seu bordão sobre os rios, canais, lagoas, e então que fizesse subir das águas rã por toda a terra do Egito. E Arão fez isso. Então, imagine só, embora a rã fosse um animal, né, fosse um animal adorado, agora isso estava fazendo com que esse ser se tornasse abominável, porque imagina só, rã em todos os lugares. Você vai deitar na sua cama, rã, você vai lá no chuveiro, rã, você vai preparar a comida, rã. Tinha rã por todos os lugares. E o Senhor diz a Moisés para pedir a Arão, então, que estenda a sua mão, e ele faz isso. E no verso 7, a Bíblia nos conta que os magos de Faraó tentaram fazer a mesma coisa com as suas ciências ocultas. De novo, eles conseguiram. Eles copiaram o que o Senhor fez, mas eles não conseguiram desfazer o que Deus fez. Porque, veja bem, que benefício tinha os magos de Faraó fazendo surgir mais rãs? Ué, que vantagem Maria leva, né? Se era para fazer alguma coisa, eles que desfizessem a praga de rãs. Mas eles não tinham todo esse calibre. Assim como eles fizeram anteriormente, eles copiaram, lembra as serpentes? Eles copiaram as serpentes da vara do bordão de Arão, e aí então o bordão de Arão engoliu os dois bordões dos magos, Janes e Jambres, lembra? Depois eles copiaram também o transformar a água em sangue. Agora, desfazer o que Deus fez, Eu me lembro de uma expressão que a gente ouvia antigamente que falava: o que Deus risca, ninguém rabisca. É mais ou menos por aí. O que Deus fez, eles não puderam desfazer.
E no verso 8, olha só, é a primeira vez que Faraó pede oração a Moisés para que a praga cesse. E aí ele diz, não, eu vou deixar o povo ir. E a gente sabe a história, mas a gente não sabe a história. Se nós estivéssemos no lugar de Moisés, talvez ele estivesse pensando, bom, finalmente acho que o coração desse homem se dobrou. Ele pede oração, diz que vai deixar o povo ir. Então, no verso 10, Moisés diz que iria orar, segundo o que Faraó havia pedido, e que então Faraó iria saber que não há ninguém como o Senhor. E então Moisés ora, Deus atende a oração de Moisés e as rãs morrem no local em que elas estão. Então agora visualiza comigo, aquela praga de rãs espalhadas por todo o Egito. E de repente a maneira que Deus faz essa praga subir é como? Elas morrendo exatamente onde elas estão. Então tinham muitas rãs, queridos, nas casas, nos pátios, nos quartos, nos banheiros, nas cozinhas, em todos os lugares públicos e privados. E a Bíblia vai dizer que eles juntaram as rãs aos montões e a terra cheirou mal. E eu quero fazer uma parada aqui, porque quando eu li esse versículo, sabe o que eu pensei? Faraó tinha sido duro, então veio a praga das rãs. Quando ele demonstrou um arrependimento e pediu, a oração para que aquela situação parasse, a situação foi respondida. Só que as rãs, elas não viraram poeira, elas não desapareceram. As rãs estavam lá. E isso me fez pensar que eles iam ter que lidar com esse cheiro mau, como diz a Bíblia. Exatamente quando eu e você, muitas vezes, tomamos uma atitude errada, e nós nos arrependemos, e nós voltamos de alguma decisão que nós tomamos, exatamente como o Faraó parece que está fazendo. A gente sabe que, na verdade, não tinha arrependimento no coração dele. Mas nas nossas vidas são assim. Quantas vezes a gente toma uma decisão errada, a gente vai por um caminho que não é legal, aí a gente se arrepende, a gente ora, a gente volta atrás, ok, beleza? E a gente vai começar um caminho de volta. O arrependimento é isso, é você voltar para o lugar de onde tu nunca devia ter saído. Muito bem. O que foi que aconteceu quando ele se arrependeu? Tudo mudou imediatamente? Não, tinha um cheiro ruim ali, tinha um processo, tinha um período. Então vai aqui o meu comentário para você, a minha aplicação para as nossas vidas. Se você estiver aí num período em que você está enfrentando o cheiro ruim da rã, entenda, né? Você está enfrentando aquele momento em que você se arrependeu de algo que você fez, você está tentando consertar algo na sua vida, mas você ainda está colhendo o fruto daquela bobagem que você semeou. Minha palavra para você é, se o teu arrependimento é genuíno, só continua firme, continua seguindo Jesus, esse cheiro ruim vai passar, essas rãs vão desaparecer e você está semeando coisa nova, então você vai colher coisa nova. Não endureça o teu coração como o Faraó, senão vai vir mais praga na sua cabeça, vai vir mais dificuldade. Se arrependeu, volte desse caminho e aguarde, ok? Vai aguardando, vai trabalhando no Senhor, continua orando, continua nesse caminho e você vai colher a parte boa de ter se arrependido. Porque o que aconteceu? Bom, Faraó pediu a oração, ele fez de conta que tinha se arrependido, mas não houve arrependimento. E a Bíblia diz que tão logo ele sentiu alívio, o que ele fez? Ele continuou com o coração endurecido e, não deixou o povo ir. Então, vem a terceira praga. Essa praga, no de número 3, a de número 6 e a de número 9 acontecem sem aviso prévio para Faraó, porque anteriormente Deus mandou que Moisés fosse falar juntamente com Arão ao Faraó, falar para ele, deixa o povo ir, se arrependa, deixa eles me adorarem no deserto. Só que essa praga, a terceira é a primeira vez que isso acontece, e vai acontecer de novo na sexta e na nona, não teve aviso prévio. No verso 6, sem aviso, Deus diz a Moisés que ordene a Arão que estenda o seu bordão e bata no pó da terra. E quando ele fez isso se transformou em piolho sobre todo o Egito. Não apenas piolho nos animais, no gado, mas também nas pessoas. Quando eu estava lendo esse texto e meditando, sabe o que eu me lembrei? Que quando falava piolho, lembra quando você estava na sala de aula, a diretora entrava para falar, olha, a gente vai passar olhando para ver quem é que tem piolho. Eu não sei se com você era assim, mas na minha cabeça coçava só de escutar ela falando piolho.
Eu podia nem estar com dito cujo do piolho, se bem que eu peguei piolho na escola algumas vezes, mas só de escutar a palavra piolho, eu já começava com a minha coceira na cabeça. Agora eu fico imaginando essa praga, né? Arão bateu com o seu cajado no pó da terra e houve piolho por todo o Egito. E no verso 18, queridos, os magos tentaram fazer a mesma coisa. Igual eles copiaram os outros milagres que Deus fez, os outros sinais. E o que aconteceu? Eles não conseguiram. Eles não conseguiram copiar o que Deus havia feito. Então, os magos foram falar com o faraó que aquilo era o dedo de Deus. Já era o dedo de Deus antes, né? Eu louvo o Senhor porque finalmente parou com essa bobagemada de deixar eles copiarem e realmente eles não puderam fazer. Só que o coração de Faraó estava duro e ainda assim ele não se arrependeu. Nesse momento ele poderia ter ouvido o conselho ali dos seus magos, né? Dos seus conselheiros e ter pensado, bom, se é o dedo de Deus, meus magos não conseguem replicar esse milagre, então eu vou parar por aqui, porque com esse aí eu não posso. Ele podia ter feito isso, mas não. Aqui ele não se arrependeu. E o autor não diz no texto se essa praga cessou antes de vir a próxima, ou quanto tempo ela durou, se Faraó pediu para parar ou se algo aconteceu. Só que já no verso 20, apenas nós vemos Deus dizer a Moisés que vá até Faraó, porque ele estaria pela manhã nas águas. Deus sabia que novamente Moisés estaria nas águas e Deus manda que Moisés novamente peça a Faraó que deixe o povo ir para que adorasse no deserto. Caso ele não deixasse, Deus avisa que haveria enxames de moscas em todos os lugares. E no verso 22, dessa vez, Deus declara uma coisa diferente. Deus declara que separaria a terra de Gósen, onde morava o povo que Deus chama de meu povo, queridos. Olha que coisa mais linda. Ele vai chamar o povo hebreu, o povo de Israel, os filhos de Israel de meu povo. E Deus diz, para que você saiba que eu sou o Senhor no meio da terra. E aqui esse Senhor com todas as letras maiúsculas, você se lembra? Tem a ver com grande eu sou, tem a ver com Yahvé. Deus ainda avisa que esse sinal se daria no dia seguinte. É como se Deus estivesse dando para Faraó a oportunidade de pensar melhor antes de ficar endurecido e de não se permitir quebrantar. Dava a oportunidade de Faraó dar um tudo vortes e resolver se arrepender e realmente dizer, vão adorar o Deus de vocês. Mas isso não aconteceu. A terra ficou arruinada porque o enxame de moscas cobriu tudo. Tudo, menos a terra de Gósen, onde o povo de Deus habitava. Daí no verso 25, Faraó vem tentar negociar que eles podiam oferecer sacrifícios, mas que não deveriam sair da terra. Tipo assim, era como se fosse para dar metade do que Deus pediu, mas Deus não ia aceitar metade, não é verdade? Deus nunca aceita metade. Moisés contra-argumenta, né? Diz para Faraó que eles têm de ir, que não dá para sacrificar ali onde eles estavam. E Faraó fala, tá bom, então vocês podem ir, mas vocês não devem ir muito longe. E aproveitem e orem por mim também. É isso que Faraó diz. E Moisés diz, ok, então eu saio da sua presença. Ele diz que vai orar pelo enxame de moscas para que ele cesse. E o Senhor, como sempre é fiel, ele cumpriu a palavra, ele cumpriu, segundo a oração de Moisés, ele cumpriu o que Moisés prometeu, né? Cessou a praga, mas nós sabemos no final do capítulo que sim, novamente, Faraó não deixou ir. Se fosse para aplicar para as nossas vidas de maneira muito prática, eu penso que eu não consigo fugir do que a pergunta, não consigo fugir da pergunta que eu fiz a princípio. Eu acho que é exatamente isso. Não é possível fugir da pergunta. O que começa errado tende a terminar errado. E se nós não tivéssemos Deus para nos ajudar, se nós não tivéssemos a mão do Senhor estendida para nós, isso seria uma sentença irremediável. Mas, uma vez que nós conhecemos o Senhor Jesus, uma vez que nós temos Deus no nosso coração, uma vez que nós buscamos fazer as coisas à moda de Deus, eu quero te dar uma boa notícia. O que começa errado pode terminar certo. Basta que nós nos arrependamos. Basta que nós paremos a situação errada na metade, nos voltemos para Deus em arrependimento e busquemos diante de Deus direção para fazer as coisas da maneira diferente.
numa maneira diferente. Se nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que os homens que o Senhor Deus escolheu para sua obra, na sua grande maioria, ou muitas das vezes, ou podemos até pensar inclusive nos discípulos, nos apóstolos que o Senhor Jesus escolheu, eram pessoas comuns, pessoas pecadoras, pessoas que tinham seu histórico, mas o Senhor chamou todos ao arrependimento. Nós vemos nesse capítulo a situação do juízo caindo cada vez mais, de maneira mais dura sobre Faraó, e ele, ao invés de ter o seu coração quebrantado, ele cada vez mais fechado, embrutecido e trazendo sobre si as consequências ruins. Poderia ser diferente? Poderia ser diferente. A outra coisa é que eu diria que isso é uma boa aplicação para nós. Se você percebe que o fruto da sua colheita tem sido sempre duro e amargo e seco e que tudo que você faz não está produzindo resultados, após ouvir esse podcast, volte-se para o Senhor e pergunte: Pai, tem alguma coisa que eu estou fazendo de errado? A minha semeadura de alguma maneira está errada? Senhor, eu preciso mudar alguma coisa na minha vida? O que eu estou colhendo é fruto de um plantio que o Senhor não quer que eu venha a fazer? E Deus vai dizer para você, porque Deus fala quando a gente pergunta para Ele, Deus fala no nosso coração, Ele fala na nossa palavra, nós podemos, na palavra dEle, nós podemos pedir para o Senhor: Pai, tira da minha vida aquilo que não é da Tua vontade, eu entrego a minha vida nas Suas mãos, eu quero ter uma colheita segundo a Tua vontade. Sabe por quê? Para finalizar é que eu faço essa consideração. Veio a praga, as pragas continuaram vindo, é verdade, mas o Senhor começou a fazer uma diferenciação entre aqueles que eram seu povo e aqueles que não eram. Portanto, ser povo de Deus é uma escolha e ser povo de Deus tem os seus benefícios. Por quê? Porque estar à sombra do Altíssimo, estar na sombra do Onipotente, fazer do Senhor o nosso escudo, é a melhor coisa que nós podemos fazer na nossa vida. Se podemos dizer que algo é bom, é o fato de que nós sabemos que Deus Todo-Poderoso nos ama e está sempre pronto para ouvir a nossa oração e estender a sua mão em vir ao nosso socorro. Deus abençoe muito você e eu espero você para nós meditarmos no próximo capítulo, se Deus quiser. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!